Amados, nós vamos orar nesse momento. Senhor Deus, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pela oportunidade especial de estarmos mais uma vez na Tua presença, Senhor. E nessa noite quero clamar que Tu venhas falar aos nossos corações de uma forma intensa, poderosa, para que nós possamos sermos despertos, para vivermos em conformidade com a Tua vontade, já que não somos desse mundo, Senhor. Prepara-nos para que tudo quanto façamos, o Teu nome seja honrado e glorificado. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amados, abra sua Bíblia em João capítulo 17. Leremos versículos 16 e 17. Abra sua Bíblia, João capítulo 17, versículos 16 e 17. Ouça só o que diz a palavra. Convido os irmãos, se possível, a ficarem de pé, para que nós possamos ouvir a palavra de Deus. Disse Jesus, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu vou repetir. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Os amados podem sentar-se. Irmãos, Cristo Jesus estava ensinando a respeito das coisas espirituais. E chega em determinado ponto que ele faz uma afirmativa que é extremamente interessante. Uma afirmativa que é válida para os nossos dias, para a nossa vida. Quando nós lemos esse texto, é necessário que haja uma assimilação desta verdade para que a vontade do Senhor seja entronizada na nossa existência de uma forma tal que todo o nosso viver seja cativo, trazido cativo à presença do Senhor. Cristo disse, eles não são do mundo, como também eu não sou. Amém? Essa é uma afirmativa interessante. E às vezes nós não levamos em consideração o que significa não ser do mundo. É preciso sempre pensarmos e refletirmos nas afirmativas de Cristo Jesus para as nossas vidas. E quando o Senhor diz que nós não somos desse mundo, Ele está dizendo o seguinte: a vossa forma de viver, necessário é que seja semelhante à minha forma de viver. Amém? O não ser do mundo, irmãos, não necessariamente não está sobre a face da terra, não nesse aspecto, mas não vivermos os costumes, as práticas e tudo aquilo que esse mundo tem a nos oferecer. Esta é a verdade do Senhor para as nossas almas, uma verdade que já existe há 2000 anos, oh glórias, e assim será para todo sempre, já que nós não somos de fato desta terra, sim, estamos aqui de passagem em direção aos céus, onde o Senhor está de braços abertos para nos acolher para todo sempre. Oh glórias! Evidentemente que Cristo Jesus, a partir do momento que nós o encontramos e entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos aceita de braços abertos. No entanto, Ele diz que voltará, que virá para nos levar e junto com Ele estaremos para todos sempre na glória. E esta é a verdade. E quando nós entendemos essa palavra, irmãos, quando nós deixamos que essa palavra entre no nosso coração, é certo que nossa forma de enxergar todas as coisas serão transformadas, porque não mais é possível vivermos segundo aquilo que nós tínhamos como entendimento, já que a palavra diz que nós não somos deste mundo e diz ainda que a santificação é uma necessidade na nossa existência. E hoje eu quero chamá-los a atenção para uma situação que nós precisamos cultivar na nossa vida. A palavra chama-nos para que nós possamos viver totalmente diferente daquilo que nós entendemos como normal, mas vivermos a vontade do Senhor. Nós não estamos aqui, amados, para vivermos segundo aquilo que nós compreendemos, mas para vivermos aquilo que o Senhor tem determinado para cada um de nós. E hoje chamo-lhes a atenção para 3 condições.
para que sejam observadas e colocadas em prática a cada instante. Primeiro, que é preciso que os nossos pensamentos sejam trazidos ao Senhor, oh glórias, e ainda que esses pensamentos gerem palavras que sejam segundo a vontade do Eterno, e que ainda, nossos pensamentos possam produzir ações, levar-nos a agir de uma forma que seja agradável ao Senhor, já que Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém? Pensamentos, palavras e ações. Ouça, pensamentos, palavras e ações são como três fios entrelaçados. Oh, glórias! E esses três fios formam a corda da nossa vida, a corda da vida daqueles que são de Cristo Jesus. Ou seja, para que nós possamos satisfazer o Senhor na nossa vida, vivermos em conformidade com Cristo, não sermos de fato deste mundo, necessário é que a nossa vida seja como uma corda com três fios: pensamentos, palavras e ações. E se não for dessa forma, irmãos, é impossível que nós possamos honrar e glorificar o nome santo de Deus, haja vista que estamos em um mundo cheio de influências. É provável que você, neste dia, foi bombardeado ou bombardeada por uma série de influências. Influências que vieram através da música, influências que vieram através de amigos, influências que vieram soltas pelo ar. É desse jeito que o maligno tem agido nesses últimos tempos. Você passa numa rua e você é influenciado. Você vai a algum lugar e você é influenciado. Eis o porquê que é necessário uma atenção extremamente grande nesses tempos tão complicados. E moldar os nossos pensamentos, moldar a nossa vida, moldar as nossas ações, para que todas as coisas nós possamos honrar e glorificar o Criador, vivendo sob a direção de Deus, influenciados, dominados, guiados pelo Espírito de Deus. Aleluias! E quando nós entendemos essa verdade, amados, certamente vamos permitir e buscar a presença do Espírito Santo do Senhor, porque é Ele que nos capacita, é Ele que nos gerencia. Nós somos gerenciados pelo Espírito Santo de Deus, e assim, irmãos, todos os aspectos da nossa vida serão segundo aquilo que Deus quer, segundo aquilo que o Senhor quer. E eu, como servo de Deus, não posso falar outra coisa a não ser de Deus para vocês. Falar da vontade do Senhor para as vossas vidas. Pregar a palavra que o Senhor tem determinado para os nossos dias. Palavra que nesses últimos tempos não é observada, não é aceita, infelizmente. Hoje vamos observar alguns aspectos que são necessários. Primeiro, eu quero falar com vocês a respeito de pensamentos que glorificam a Deus. Oh, glórias! Pensamentos que glorificam a Deus. Veja Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos passear pela palavra de Deus para ancorarmos esses fundamentos na palavra. Primeiro fundamento, pensamentos, depois palavras e por fim, ações. Filipenses capítulo 4, versículo 8, ouça só o que está escrito. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Eu li na versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E os demais textos também serão nessa versão. Queridos, quando nós observamos esse texto, seremos despertos para uma realidade. Existe em nós, cada ser humano, algo secreto que ninguém pode sondar. Ninguém pode acessar. Isso chama-se pensamentos. Os pensamentos é algo secreto, apenas nós. O diabo não tem acesso. Os teus amigos não conhecem os teus pensamentos. A tua esposa, esposo, não conhecem os teus pensamentos. Filhos não conhecem os teus pensamentos. Demônios não conhecem os teus pensamentos.
profetas não conhecem os teus pensamentos, mas há um Deus que sabe o que passa dentro da tua cabeça. Há um Deus que conhece os teus pensamentos de uma forma profunda, intensa, verdadeira. Há um Deus que sonda o teu coração. Oh, glórias! Quando a palavra de Deus faz referência a coração, você pode entender como mente. A palavra diz, amados, que o Senhor sonda o nosso coração. O Senhor sonda a nossa mente. E esse lugar secreto, ele é aberto à visão do Eterno. O Senhor, o Todo-Poderoso, ele visualiza o mais profundo do teu interior, mais profundo dos teus pensamentos, aqueles extremamente secretos. O Senhor sabe quais são. Mas outro aspecto, amados, que nós não podemos esquecer jamais. A palavra diz que os nossos maus pensamentos geram pecados. Ah, mas ninguém sabe. Não, ninguém sabe. Só você. Eu posso falar você e Deus, porque não posso falar você e Satanás. Satanás não conhece os teus pensamentos, mas você e Deus, somente você e Deus. No entanto, amados, às vezes o pensamento está tão destruído, tão podre, que até Deus rejeita. E quando o Senhor rejeita, eis aí o grande problema do ser humano, já vista que o pecado separa o homem de Deus. E eu quero chamá-los a atenção para essa questão do pensamento. Queridos, infelizmente o pensamento nós pensamos. O pensamento nós pensamos que não é da forma que dizem, mas são pensamentos influenciados pelas trevas. É necessário um cuidado muito grande, porque nós não somos deste mundo, e a nossa mente não pode ser moldada por este mundo, para que ela possa produzir pensamentos que desagradam o Todo-Poderoso. Queridos, pensamento é uma forma de pecado. Eis o porquê que nós precisamos pensar segundo Deus. Nossos pensamentos precisam ser abençoados. Pensamentos que você pode, como se fosse aqui no projetor, permitir que eles sejam projetados. É possível isso? Não, não é possível. Mas imagine se fosse possível. Eu chamar um de vocês daqui e falar, olha, vou colocar uma coisinha na sua cabeça, um aparelhinho aqui, e tudo que você pensar nesses próximos 10 minutos, nós vamos visualizar. Nós íamos pedir umas Coca-Colas, umas pipocas, íamos sentar só para vermos os teus pensamentos. Terias coragem? Quem teria coragem? Irmãos. Claro, impossível, não é? Mas é a grande verdade de Deus. É a grande verdade do Senhor. Isso que você está pensando nesse momento, não faço ideia do que seja. Oh, graças a Deus também. Mas o Todo-Poderoso sabe de forma verdadeira tudo o que passa dentro da tua mente nesse momento. Tens vigiado os pensamentos? É preciso vigilância. Nós temos uma facilidade muito grande em errarmos quando nós achamos que as coisas são secretas. Quando você está, por exemplo, no seu celular, só você e ninguém mais, você acha que tem liberdade. Dentro do seu quarto, em um meio, um computador, uma televisão, outra coisa qualquer, você acha que a liberdade está adiante. Ou quando você sai para um lugar distante, ninguém sabe quem é você, não sabe a tua origem, não sabe o teu nome, não sabe nada a teu respeito, e você se acha livre. Aí você pode fazer o que dá na telha. Eis aí, amados, o problema da liberdade. O Senhor não quer que a tua liberdade seja para Satanás. Deus quer que a tua liberdade seja para a honra e para a glória dele. Amém? E nós temos que buscar no Espírito Santo de Deus tudo aquilo que molda a nossa forma de pensar, para que em todas as coisas o Senhor seja honrado e seja glorificado, seja exaltado. O texto que nós lemos é uma lista que vale a pena você meditar. A lista diz, tudo que é verdadeiro, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama.
se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Irmãos, quando você sair dessa porta hoje, não terás mais desculpas diante de Deus pelos teus maus pensamentos. Não será mais indesculpável. Certamente não era antes, mas agora você há de pensar de forma consciente e vigiar tudo aquilo que passa dentro da tua cachola. É preciso um cuidado muito grande mesmo. Queridos, pensamentos nada mais são do que ideias, reflexões, intenções. Oh, meu Deus! Tudo quanto você vai fazer, primeiro você pensa, planeja, você concebe aqui dentro. Depois você passa para um papel. O arquiteto, por exemplo, antes de riscar a planta de uma casa, coisa parecida, ele imagina fundamento, imagina paredes, fachada, tudo mais. Ele cria uma imagem, depois ele transmite para o papel. A nossa vida é assim, irmãos, não é diferente. Amém? Não é diferente. E nós temos a obrigação de preencher a nossa mente. Veja, preencher a nossa mente com a palavra de Deus. A tua mente está vagando, está vazia, oficina do diabo, já diz o ditado popular. Mente vazia, oficina do diabo. É fato. Está dessa forma? Não a deixe vazia. Encha a tua mente, ocupe a tua mente. Se você não tem nada para ocupar que seja bom, seja legal, ocupe a tua mente com a palavra de Deus. Quando os pensamentos ruins surgirem, tempos atrás, muito tempo atrás, eu tinha alguns problemas com pensamentos. Há muito tempo atrás. E eu aprendi com o Senhor que todas as vezes que o pensamento aparecia no horizonte da minha mente, eu abria minha boca e eu repreendia em nome de Jesus. Amados, por incrível que pareça, algumas vezes eu desafiava a Deus procurando os pensamentos. Cadê o pensamento? Parece que havia sido apagado da mente, não era possível dar continuidade. Quando o pensamento ruim surgir na tua mente, repreenda-o em nome de Jesus. Amém? Quando você estiver andando por uma rua e você vê uma mulher lasciva, e a tua mente, pular para fora, repreenda em nome de Jesus. Isso se aplica às mulheres em relação aos homens também. Repreenda em nome de Jesus. Aquilo que te dá inveja, repreenda os pensamentos em nome de Jesus. Cobiça, repreenda em nome de Jesus. Você vê alguém e deseja a morte do miserável, que tu morra miserável. Antes, repreenda em nome de Jesus. Faça dessa forma. Ocupe a tua mente e você verá como Deus há de agir. Ore pela renovação da mente. Se a tua mente é tensa, é complicada, misericórdia. Oh, mente, só a misericórdia de Deus. Ore para que Deus renove a tua mente. Conceda-lhe uma mente nova, pensamentos novos, para a honra e para a glória dele. Amém, igreja? Oh, glórias! Eis o desafio. Uma mente sadia. Uma mente que seja morada do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus não mora em galinheiro, chiqueiro e lugares sujos similares. Não mora. E o Espírito Santo de Deus mora na nossa mente. Fique atento a isso. 2. Palavras que refletem a graça de Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, versículo 29, na versão Nova Almeida atualizada. Diz a palavra, ouça, irmãos, porque isso aqui tem peso de vida eterna. A não observação gera pecado. Pecado separa-nos de Deus. E nós não somos deste mundo. Não esqueça disso. Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, afirma: não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja. O que são palavras sujas? Todos sabem, não sabem? Amém, é isso aí.
mas unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Oh, glórias! Amados, palavras sujas vocês podem entender como aquelas que são de baixo calão, aquelas que são impróprias às crianças ouvirem, mas você fala, as piadas imundas, indecentes, sujas, o mentir, e tudo aquilo que a tua boca profere que não honra o nome santo de Deus. Tudo está no pacote da sujeira, no pacote da lata de lixo. Veja, o apóstolo Paulo, ele ensina-nos que é necessário que os nossos pensamentos sejam controlados pelo Senhor. Entenda que primeiro, as palavras são concebidas aqui dentro. Ninguém fala sem pensar. O único que fala sem pensar é o pregador. O pregador não dá tempo para pensar naquilo que fala, porque é o Espírito Santo que fala. Vai fluindo. Mas, no dia a dia, nós temos que pensar naquilo que falamos. A nossa boca, amados, precisa ser um reflexo dos nossos pensamentos. Se eu tenho uma boca suja, porque a minha mente é suja, não há como desassociar. Como eu disse inicialmente, é uma corda de 3 fios entrelaçados: pensamento, palavras e ações. Portanto, tudo quanto falamos, e esse falar você pode entender como digitar, você pode entender como a manifestação corporal, uma manifestação, seja qual for a forma, mas que leva alguém a entender alguma coisa. Tudo isso você pode jogar nesse pacote das palavras. Nós temos que agir de uma forma que o nome santo de Deus seja exaltado. As palavras que procedem das nossas bocas, elas têm como objetivo, já que nós não somos desse mundo, elas têm como objetivo edificar, sempre edificar. Jamais destruir, jamais destruir. Não use tua boca como arma, como espada, contra até mesmo aqueles que vocês consideram como inimigos. Até mesmo contra esses. E eu vou dar um exemplo para vocês. Nós vivemos em dias turbulentos, em que nós temos uma tendência muito grande em abrir a nossa boca para apontar para as autoridades da nossa nação, porque só a misericórdia de Deus. Cuidado. Você não está aqui para proferir palavras que não honre ao nome santo de Deus, para xingá-los ou declarar maldições sobre a vida deles. Você está aqui para orar pelas nossas autoridades, e esta é a ordem do Senhor, que oremos pelas autoridades, para que o Senhor edifique, para que o Senhor trabalhe, para que o Senhor faça algo magnífico nas nossas vidas e através das nossas vidas nessa nação. Amados, nós somos chamados pelo Senhor, o servo de Deus é chamado para, com sabedoria, falar. Que as tuas palavras sejam sábias, que haja nas tuas palavras verdade e manifestação do amor. Oh, glórias! Que vocês possam refletir a graça de Deus. E assim, irmãos, em todas as situações, o nome santo do Senhor será honrado e glorificado. Eu acho que é pertinente fazer referência àquele ditado popular: quem muito fala, faz o quê? Ninguém sabe? Quem muito fala, dá bom dia a cavalo. Já ouviram essa expressão? Quem muito fala, dá bom dia a cavalo. Olha, irmãos, está certo que esse texto não existe na palavra de Deus, não, de forma alguma, mas a palavra do Senhor atesta esta verdade. Muitos falam demais, e por falarem demais, desonram o Senhor nas suas vidas. Nós temos a necessidade de controlar a nossa língua. A nossa língua, ela é terrível. Diz a palavra que é difícil o controle,
Mas quando você traz a tua vida sujeita ao Espírito de Deus, a tua mente sujeita à presença do Senhor, é possível? Sim, é possível controlá-la. Oh, glórias! Controle em nome de Jesus a tua boca, para que assim o nome santo do Senhor seja exaltado. Uma das coisas que nós temos que aprender, irmãos, é falar pouco. Falar pouco. Antes calado do que falando demais. Fale pouco. Se você quer falar muito, fale de Jesus. Mas se não for para falar de Jesus, fale pouco. Não fale do teu chefe, ore pelo teu chefe. Não fale do teu amigo, ore pelo teu amigo. Não fale das autoridades, ore pelas autoridades. Não tenha coragem de abrir a tua boca para proferir palavras ruins contra o próximo. Ore pelo próximo. Amém? Esta é a vontade do Senhor para as nossas almas. É a vontade do Senhor. E nós temos uma chave que é necessário que seja sempre lembrada. Se o que você vai falar não glorificar o nome santo de Deus, não te serve. Amém? Fecha a boca. Se não edifica o teu ouvinte, não serve. Fecha a boca. É melhor você não falar do que falar demais e dar bom dia a cavalo. Entenda dar bom dia a cavalo como gerar pecado, como gerar uma ação que não seja agradável ao nome santo de Deus. Mas, se você não pode ficar calado, porque tem pessoas que falam mais que o cotovelo, misericórdia. Nunca vi cotovelo ou falar, mas existe esse ditado por aí. Amados, se você falar demais, fale aquilo que edifica. Use a tua boca para falar do amor de Jesus, para falar da salvação. Quer falar? Treine o teu cérebro para falar do amor de Jesus. Oh, glórias! Encha o teu cérebro, teus pensamentos com a palavra, e assim você há de edificar o teu próximo. Fuja ainda das palavras torpes, palavras sujas, dos palavrões e outras coisas similares. Fuja, oh meu Deus. Mas se é difícil, ore antes de falar. Ore antes de falar. Se você necessita falar, ore. Peça para que Deus coloque freio na tua língua, para que essas palavras sejam agradáveis a Deus. Às vezes nós precisamos falar palavras que não são agradáveis ao nosso próximo, mas que elas sejam agradáveis ao Senhor, porque precisamos falar segundo Deus. Amém? Cuidado com os impulsos, cuidado com falar demais. Fale para a honra e para a glória do Senhor. Oh, glórias! Diz a palavra em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda bem o seu coração, porque dele procede as fontes de vida. Guarda a tua mente, guarda o teu coração, porque é da tua mente, é do teu coração que procede todas as coisas. E nós temos que viver segundo a vontade do Senhor. As nossas ações, igreja, as nossas ações precisam demonstrar que Cristo Jesus é o dono da nossa vida, que nós somos de Cristo Jesus. O nosso agir precisa refletir Cristo Jesus. E quando nós temos uma mente dominada pelo Espírito de Deus, uma mente moldada pelo Espírito, dirigida pelo Espírito, as nossas ações, elas vão demonstrar que somos de Cristo Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 17. Colossenses capítulo 3, versículo 17. E diz a palavra: e tudo o que fizere, seja em palavra, seja em ação, faça em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Às vezes, amados, nós achamos que estamos isentos de algumas responsabilidades. E nós temos uma forma de agir que não representa Cristo Jesus, que não mostra a presença do Senhor. E, infelizmente, é bem amplo, extremamente amplo. E nós temos a necessidade de uma vigilância completa, para que em todas as situações, as nossas ações sejam em conformidade
com a vontade de Deus. A palavra chama-nos a atenção para que tudo quanto façamos, seja em palavras, seja em ação, seja em nome de Cristo Jesus. Esse texto é o suficiente. É o suficiente. Ele não precisaria ser explicado, já que é extremamente claro. Mais uma vez. E tudo o que fizerem, não há dúvidas. Sejam em palavras, falar. Sejam em ações. Façam em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Nesse texto fica claro que nós temos obrigações com relação às nossas ações. Você não pode agir da forma que você conclui que é legal, que você conclui que é bom. Você não pode agir desviando-se milímetros da verdade, porque esse desvio de milímetros é bom, lhe é agradável, traz retornos positivos. Você não pode desviar-se pelo caminho alternativo, entendendo que o caminho alternativo é bom. Não existe nada fora da verdade de Cristo que seja bom ou boa. Não existe, irmãos. A palavra diz que nós vivemos para honrar e glorificar o Senhor a cada segundo da nossa vida. Portanto, não sobra-nos tempo para vivermos e agirmos segundo aquilo que nós concluímos que é bom. Você não pode, amados, em detrimento da palavra de Deus, em detrimento da vontade do Eterno, agir de uma forma que seja contrária, que seja ruim para o Senhor, na tua comunhão com o Senhor. Para que haja lucros. Entenda lucros como coisas boas na tua vida. Você não pode agir dessa forma, porque não é possível. Ou você agrada a Deus, ou não agrada. E eu não preciso dizer que aqueles que não agradam a Deus, agradam a Satanás. Porque se eu falar assim, parece que é grosseiro, parece que não é legal, parece que é radical. Mas eu não vou falar que aqueles que não agradam a Deus, agradam a Satanás. Não vou falar isto. Porque você precisa entender que não é o fato de agradar a Satanás, mas sim fazer a vontade de Deus a qualquer custo. Quando os apóstolos e tantos outros no decorrer da história, mas vamos para os apóstolos, porque esses sabemos que morreram em fidelidade ao Senhor. Todos eles, antes de serem assassinados, martirizados de formas terríveis, eles tiveram a oportunidade de agir segundo as suas vontades. Você acha que o apóstolo Paulo, por exemplo, que foi decapitado, você acha que ali, naquele momento, em que o camarada segurava uma espada, machado ou qualquer outra coisa para cortar o pescoço fora, você acha que a vontade dele era, olha, Senhor, não dá, a minha vida é mais preciosa? Mas ele não ouviu a carne. Mas pastor, você está julgando o apóstolo Paulo? Não, não estou julgando, mas geralmente passa aqui dentro as sugestões de negarmos o correto para que haja vitória nas nossas vidas. Você acha que não? Sim. Mas eles entenderam que não valia a pena uma ação má e perder a presença de Jesus, perder a presença de Deus. Irmãos, não há ações justificáveis. Não há. O Senhor diz que nós estamos nessa terra como sal e luz. E quando o sal perde o valor, perde o sabor, para nada serve. Não é assim que está na palavra? É necessário que você esteja atento para que nós possamos viver todos os aspectos da nossa vida para a honra e para a glória do Senhor. E eu quero chamá-los a atenção nesta noite, sem emitir julgamentos. Todas as tuas ações, elas honram o nome santo de Deus?
Está pensando aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11. 11ª, não honra. 12ª, misericórdia. 13ª, essa é mais, essa não honra. É o suficiente. A 13ª, ela te leva para o inferno. Compreenderam? Você pode ter 50 ações que honrem o Senhor, mas a 51ª não honrar o Senhor é a pedra na tua caminhada. Você vai errar os céus. O Senhor te chamou para justiça. O texto que nós lemos diz que nós precisamos ser justos. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Tudo que é justo, e tudo que é justo é fazer de forma correta tudo que nos é proposto. Melhor funcionário, melhor patrão, melhor esposo, melhor esposa, melhor crente, melhor servo de Deus, melhor em todos os aspectos possíveis, imagináveis e não imagináveis. Então esta é a verdade, amados. Nós temos que viver a vontade do Senhor intensamente. Viver para servir o Senhor com amor, para obedecer a palavra até as últimas consequências, como os apóstolos obedeceram. Para que sejamos exemplos em todas as áreas, mesmo trancado entre 4 paredes, ou no secreto do teu celular, que não é tão secreto, já que a Google registra tudo que você faz, se você não sabia. Não é tão secreto. Mas fique atento, nós temos que viver a vontade do Senhor. O Eterno, amados, afirma-nos que nós somos como 3 fios entrelaçados, que formam uma corda, e essa corda tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. Amém? Portanto, que os nossos pensamentos sejam para exaltar o nome santo de Deus. O cristão não pensa, o servo de Deus não pensa como quer, mas como Cristo quer. Amém? Você não pode pensar como você quer, mas como Cristo quer. Ainda, as nossas palavras. Se você é cheio do Espírito Santo, eis aí, como você descobre se é cheio ou não do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, fala como Cristo falou e ou fala. Amém? É tipo assim, está falando alguma coisa? Será que Jesus falaria isso que eu estou falando? A resposta vem. E as nossas ações? Quando nós temos uma fé verdadeira, irmãos, uma fé verdadeira, nós vamos mostrar essa fé em nossas ações para todos aqueles que são nossos próximos. Temos que mostrar em ações que somos de Cristo Jesus. Amém? Pensar, falar e agir sempre em Cristo Jesus. Nós somos como um fio. Oh, glórias! Nós somos como uma corda de 3 fios. E essa corda de 3 fios, pensamentos, palavras e ações. Lembre-se sempre disto. Que nós possamos pautar a nossa vida nesses princípios que são fundamentais, para que em todas as coisas possamos honrar e glorificar Jesus, o Senhor de nossas almas. Vamos orar. Meu Deus, eu quero clamar que Tu venhas encher o nosso coração com estas verdades, para que nós possamos Te servir, Senhor. Eu sei que talvez o nosso coração é resistente a estas verdades. Deseja sempre uma justificativa, mas que Teu Espírito jogue por terra todas as justificativas, fazendo-nos entender a necessidade de vivermos em conformidade com a Tua vontade em todos os aspectos. Ó Espírito, fala as nossas almas, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém? Tudo quanto façamos, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que assim seja com você. Mensagem 1394.